Sejam bem-vindos, então, a essa nossa segunda etapa da aula. Que bom que a gente está aqui junto, que bom que vocês voltaram. Na aula passada, a gente só configurou um primeiro requisito da fraude, que a gente chamou de eventus damini, ou evento potencialmente danoso, né? A gente falou que é potencialmente danoso ao credor de alguém que essa pessoa diminua o seu patrimônio a ponto de ficar insolvente. É isso. Então, esse credor teria a possibilidade de anular qualquer negócio, né, que reduzisse essa capacidade patrimonial do seu devedor, tornando-o insolvente, né, a esse ponto, a ponto de torná-lo insolvente, se fosse esse negócio gratuito. Ou seja, nós falamos aos senhores que o eventus damini, que a redução à insolvência, bastava para a configuração da fraude no negócio gratuito. Por que que bastava? Porque se eu anulo uma doação, eu não causo nenhum prejuízo para o donatário, nenhum prejuízo, ele está só deixando de ter um ganho, não é? Agora, temos que mostrar agora aos senhores que nos negócios onerosos a coisa é um pouquinho diferente, porque se eu anulo uma compra e venda, eu posso causar prejuízo ao comprador, não é? É isso, tá bom? Então, a gente vai para o segundo requisito da fraude contra credores, né? Um requisito que se refere especificamente aos negócios onerosos. Eu não vou falar mais sobre ele, porque a gente vai falar melhor aqui dentro do nosso Código Civil, né? Vejamos se a gente chega lá. Ah, compartilhei a tela errada. Tá? Compartilhei a gravação da última aula. Pronto, cá está. Cá estamos com o nosso Código Civil. Eu vou pedir aos senhores só para pular esse parágrafo primeiro e segundo, para a gente ir direto, né, para o requisito que está lá no 159. Olha só. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Então, independente de que todos saibam que eu estou insolvente ou não, independente. Mas veja, é para o meu irmão que eu vendi. É difícil do meu irmão não saber da minha situação econômica, né? É para o meu cunhado que eu vendi. É para minha mãe que eu vendi. Ora, é provável que a gente tenha elaborado aqui uma fraude um pouquinho melhor, né? Com a venda. Mas aí o juiz vai dizer, peraí, se você não sabia, é problema seu, porque você deveria saber, pô. Você convive com ele, vai lá tomar cerveja na casa dele. Como é que você não sabe que ele está insolvente? Você entendeu? Muito bem. E a segunda coisa é a insolvência notória. O que é uma insolvência notória? Você podia falar, é quando todo mundo sabe que o cara está lascado, né, professor? Espera lá, calma lá, né? Que, uma vez disponibilizada a informação, você sabe que no direito o conhecimento não é efetivo, né? O conhecimento é potencial. Uma vez disponibilizada a informação, já era, né? Essa que é a real. Então, veja só, quando alguém vai comprar a sua casa, ele vai te pedir assim, me dá uma certidão negativa de protestos em nome do proprietário, claro. O proprietário da casa tem algum título protestado? Não, não tem. Então, eu não tenho como saber, né? Na verdade, ele não quer nem saber se você deve ou se você não deve. Ele só quer saber se ele pode dizer que você não deve. Então, o, o procedimento é: eu peço uma certidão negativa de protestos, eu peço uma certidão negativa de tributos federais, uma certidão negativa de execução fiscais, uma certidão negativa de tributos estaduais e municipais, uma certidão negativa de execuções civis, para dizer assim, olha, eu não tinha como saber que esse cara devia. Então, a insolvência dele não é notória, é isso. Beleza? Porque senão aconteceria o seguinte, olha só. Eu vou lá, não é? Pego um dinheiro emprestado com o professor Merrana, falo assim, o professor Merrana fala, mas me dá uma garantia aí, né, Lucas? Eu pego, dou um cheque para ele, né?
Ele tem lá um cheque de R$ 1 milhão meu cheque. Aí, no meio disso tudo, eu pego e vendo uma casa para a professora Bernadette. Aí a professora Bernadette pede tudo para mim e não aparece nada. Ela vai lá e compra a minha casa. Olha, depois que ela comprou a minha casa de praia, o professor Mihana aparece com o cheque. Ah, peraí, que ele me devia desde tal data esse valor aqui. Então tem que anular o negócio. Claro que não, pô. Se o professor Rogério Mihana pegou o cheque e guardou dentro da gaveta, foi escolha dele, né? Ele é que resolveu assim. Foi ele que resolveu não protestar. Portanto, não há nada para se fazer com relação a isso. Olha, a professora Bernadette não pode ser prejudicada. É isso. Nos negócios onerosos, o direito, no fundo, tem que escolher entre o credor e a outra pessoa. Se a outra pessoa for inocente, se ela não tinha como saber que eu estou reduzida à insolvência, não é? Então o negócio não pode ser anulado, tem que ser mantido. Por isso que esse é o segundo requisito da fraude contra credores. O segundo requisito da fraude contra credores é, portanto, chamado de consilium fraudis, ou conluio fraudulento, né? As duas partes do negócio têm que estar conluiadas, têm que estar com o propósito de fraude. É isso. Beleza? E o que caracteriza esse consilium fraudis? Que a parte que negociou com o devedor, que ela tinha como saber que o devedor era insolvente. É isso. Tá bom? Deixa eu ver o que tem aqui no chat. Tem 2 mensagens aqui. Professor, mas então o contrato deve ser anulável no caso de insolvência notória, correto? Sem prejuízo daquele que conhecia a insolvência. Com prejuízo daquele, velho. O que conhecia a insolvência é o cara que contrata com o cidadão, Gustavo. Tá beleza? É assim, ó. A e B fazem uma compra e venda. É assim. Só que A devia para C. É isso. Ora, tudo bem. Se B não tem como saber que A devia para C, o que eu posso fazer? Eu não posso prejudicar B. Tá beleza? Agora, se B tinha como saber que A devia para C, ou seja, se C foi lá e protestou o título, se C foi lá e executou o título, entendeu? Eu estou falando que C aqui não porque ele seja antecedente, não porque ele venha depois, mas é porque ele é o terceiro do negócio, né? A vende para B uma casa. Tá beleza, pode vender, né? Agora, se A devia para C, aí a gente tem que ver se B tinha como saber da dívida ou não. É isso. Tá beleza? Para que se configure a fraude, o segundo requisito é o chamado consilium fraudis. É assim que se chama, não é? Se você quiser conluio fraudulento, né? Tá beleza? Se a outra parte tinha ou não tinha como saber da insolvência. Tudo bem? Esse conluio fraudulento é específico dos negócios jurídicos onerosos, tá beleza? Ah, professor, o que é um negócio oneroso? É aquele que tem custo, né? Um negócio gratuito não tem custo. Um negócio oneroso tem custo. Muito bem. É isso aí. Ora, ou mais sobre fraude, a gente vai falar sobre as modalidades de fraude, né? Sobre as maneiras de você elidir a fraude, você evitar a caracterização da fraude, né? E quais são os atos que não configuram a fraude, tá beleza? Isso a gente vai fazer amanhã. Só vou terminar. Você vai me desculpar, eu vou terminar mais cedo hoje, para a gente não andar mais, porque amanhã a gente vai fazer fraude contra credores e simulação, e vai terminar essa parte. Quer dizer, a gente vai usar 2 aulas só, uma semana, vai ser mais produtivo para a gente fazer o negócio acertadinho.
Então, eu vou comentar só aqueles parágrafos lá, e aí a gente deixa aí para discutir o tempo que a gente quiser, tá bom? Vou compartilhar de novo por causa dos 2 parágrafos. Vejam só os senhores. Vai dar tempo da gente falar tudo que eu quero falar até sobre isso. Então, parágrafo 1º. Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente. Ah, professor, os credores com garantia real, eles estão garantidos. Foi isso que a gente disse. Tá? E, em regra, a garantia nunca vai se tornar insuficiente, porque, veja, o banco financiou 80% do apartamento que ele do apartamento da Gabi. Só 80%. Ele pode vender o apartamento, pô. Tá? A Gabi ainda vai pagar umas parcelas e tal. Normalmente a garantia não fica insuficiente. Mas você viu acontecer, você lembra disso, aquela bolha imobiliária nos Estados Unidos, que os imóveis desvalorizaram barbaramente e tal. Tá? Aqui em Santos eu fiquei com medo de acontecer isso, quando a Petrobras entrou nesse lamaçal que ela entrou, né? Porque aqui foi um boom imobiliário com pré-sal e tal, e depois que a coisa, né, parou, eu falei, meu Deus, vai cair, e ainda assim não caiu, né, cara? Mas pode acontecer, da garantia se tornar insuficiente. Então, o banco vai lá e empresta R$1 milhão, né? Empresta R$800 mil num apartamento que vale R$1 milhão. Ele acha que está assegurado. Só que acontece alguma coisa, o apartamento passa a valer só 500 mil. Tá? Ou pior, cai o prédio. A coisa deixou de existir, não é? A coisa que era objeto da garantia. Nesses casos, aí o que o banco é? O banco é um credor real só sobre o valor do apartamento. Então, o apartamento passou a valer 500 mil, ele vai vender o apartamento, vai estar hipotecado, ele vai leiloar o apartamento, coisa e tal, vai pegar o que der, mas o apartamento deu só 500. Então, sobrou 300 para ele cobrar. Ele vai cobrar como? Ele é um credor quirografário como qualquer outro, é isso. Tá? Então, não é que é um caso específico, é só que na parte em que a garantia ficou insuficiente, ele é quirografário como qualquer outro, tá bom? Muito bem. E em parágrafo 2º, só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles. É claro, né, velho? É claro. Se eu já sou credor do Rogério e o Rogério aliena o patrimônio, aí eu posso reclamar. Porque eu olhei antes, né, o patrimônio do Rogério, antes de contratar com ele. Ele tinha como garantir a obrigação. Aí, depois que eu contrato, ele vai lá e aliena. Aí ele fica sem patrimônio para garantir a obrigação. Eu posso reclamar. Agora, o Rogério já vendeu, já doou, já não tem mais patrimônio, eu contrato com ele, eu quero agora anular um negócio pretérito? Não, aí não, né, velho? Aí não. Tá beleza? É isso, né? Só que como a gente está com o tempo, eu ainda vou poder entrar num detalhe com você aqui. Eu não precisaria entrar, na verdade, no primeiro ano, porque é uma questão de lógica e vocês vão assistir depois, no terceiro ano, com o doutor Ivan Sartori, nosso futuro prefeito. Aí vocês vão assistir a... Nem sei se ele vai ser seu professor, na verdade, né? Também. Quanto que a vida dele vai ter enrolada. Mas você vai estudar os contratos em espécie. Mas a questão é a seguinte, olha só. Existem contratos que são de prestação continuada ou sucessiva. Por exemplo, contrato de aluguel. Não é? Contrato de aluguel. Você paga todo mês. Ah, professor, então eu ainda não sou credor, mas eu sei, eu ainda não sou credor, mas o devedor sabe que eu serei. Pode acontecer, né? Então me lembra que eu ponho a jurisprudência para vocês um outro dia. Você me lembra. Hoje não vai dar tempo, né? Mas amanhã, um outro dia, você me lembra de colocar a jurisprudência. Olha só que situação. A vai lá e aluga um imóvel de B, né? E dá como garantia de que ele vai pagar uma fiança de C, né? E C apresenta a matrícula de um imóvel que ele tinha. Tá beleza? Então, não, pode ficar tranquilo que eu pago, não é?
Na fiança imobiliária, na verdade, nem a casa que a pessoa mora não é empenhorável. Pela fiança imobiliária pode ser penhorada a casa do fiador e não do devedor principal, do fiador. Então, o cara era casado com uma mulher, não é? O cara era irmão da mulher do outro, do fiador, então ele fala assim: eu alugo, meu cunhado é meu fiador. É isso. Muito bem. Alugaram um galpão comercial lá em Alphaville, coisa e tal. Muito bem. Aí o que acontece? O locador sumiu. E o fiador, então, galpão industrial, o fiador assume esse galpão industrial e continua pagando por um tempo, normalmente, tocando o negócio, pagando o aluguel. Muito bem. Ora, o que ele faz? Atenção. Ainda está solvente, né? Ele ainda não deve nada, ele está pagando o aluguel. Aí ele institui na casa dele uma cláusula que se chama bem de família convencional. O bem de família convencional é impenhorável em qualquer caso. Aí ele institui bem de família convencional na matrícula do imóvel. Ora, para quê que ele faz isso? Para ele depois dizer: não, mas ele não pode anular essa instituição de bem de família convencional. Ele não pode anular isso, porque ele ainda não era meu credor à época que eu instituí. Conversa mole para boi dormir, entendeu? Ele já era credor. Já era credor. Vocês vão estudar termo daqui a pouco. Apenas a dívida não estava vencida. É isso. Mas o cara sabia que ele ia ter que pagar todos aqueles aluguéis. Aí ele institui o bem de família convencional e para de pagar os aluguéis. Algum advogado de porta de cadeia deu essa dica para ele, ele foi na onda e parou de pagar os aluguéis. Quer dizer, tomou o tuco. E tem que tomar, né? Porque é de sacanagem. Então, só o credor que já o era ao tempo do negócio pode anular, é verdade. Mas, assim, eu sei que eu serei, né? Na verdade, eu já sou devedor, porque só não venceu ainda a obrigação. Mas o meu credor já tem o direito ao dinheiro, só não pode exigir ainda. A gente vai estudar termo, pode ficar tranquilo. Tá beleza? Então aí a fraude se configura. Tá bom? Eu vou interromper aqui. Quero pedir para você que de hoje para amanhã leia esses artigos aí, veja, 159 a 165, né? É bobagem. E vejam aí o que vocês podem estudar sobre fraude contra credores. A gente vai terminar a fraude contra credores. O artigo 166 a gente já viu, pode ver aqui que a gente já viu, é aquela questão da nulidade absoluta, né? E aí a gente vai fazer esse artigo 167, olha só, que fala da simulação. É isso só. Portanto, amanhã a gente vai terminar a fraude e falar de simulação, que são os dois vícios sociais, e aí a gente vai ter acabado essa parte. Por conta disso, é que eu não vou meter isso em prova, né? Porque não tem cabimento, pô. A gente merece ter um momento de sossego também. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aí. Professor, você vai enviar material dessas aulas no grupo? Não, Maíra. Dessas duas, não. Vou te enviar das próximas. Essas duas que não entram na prova, não. Aí você estuda à vontade e tal. Tá bom? A partir de condição, termo e encargo, eu vou. Muito bem. Mais alguma dúvida, bonitões? Não? Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. Naquela questão de transmissões onerosas, o senhor disse que quando aquele terceiro ele não sabe dessa transmissão onerosa, o Isso. negócio se mantém e não é anulado, né? Mas como fica a situação do credor? Dança? Funciona assim, Vinícius. Nós falamos assim, no nosso caso, a gente fala de insolvência civil, né? Eu fico insolvente. A empresa também pode ficar insolvente, né? Mas aí ela é tratada, no caso da insolvência da empresa, é tratada lá no direito empresarial e tal. Mas a lógica é a mesma, por isso que eu estou referindo. A lógica é a mesma. É assim. Quando alguém não tem para pagar, não é? Em primeiro lugar, existem créditos que são preferenciais. Por exemplo,
Primeiro serão pagos os impostos, velho. Primeiro serão pagas as dívidas trabalhistas, velho. Você entendeu? Só depois que pagam os créditos preferenciais que vão ser pagos os outros credores. Só depois. Veja bem. Então, aí serão pagos os outros credores. E vai ser pago como, professor? Chama-se concurso de credores, Vinícius. Tá? Eles concorrem, os credores concorrem entre si. Então, suponha que eu deva, só para a gente falar de número redondo, suponha que eu deva R$ 1 milhão, tá bom? R$ 1 milhão. 500 mil eu devo para o professor Rogério Merrana. 300 mil eu devo para a professora Bernadette. E 200 mil eu devo para a professora Renata. Tá beleza? Só para ficar a conta fácil. E, ao final, conseguem apurar com o meu patrimônio só R$ 100 mil. Como é que a gente divide esses R$ 100 mil, Vinícius? Dá uma sugestão sua aí. Aí eu só teria que pegar esses seus 100 mil reais, ver, por exemplo, a pessoa que só deve mais, tem uma que só deve 500 mil, né? Então ela vai receber a maior parte desses 100 mil e as outras vão recebendo proporcionalmente. Não é isso? Proporcionalmente, o professor Rogério Merrano, eu devo 500 mil para ele, então ele vai receber só 50 mil, 50% do meu patrimônio. A professora Bernadette, eu devo 300 mil para ela, então ela vai receber só 30 mil, 30% do meu patrimônio. A professora Renata, eu devo 200 mil para ela, então ela vai receber só 20 mil, 20% do meu patrimônio. Você entendeu? É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, por causa desse chamado concurso de credores, né? E é por isso que vão aparecer vários tipos de fraude também aí, porque eu não apenas fraudo o meu credor, mas eu fraudo o meu credor preferindo um outro credor, né? Então o camarada começa a negociar. Ele, eu já devo para você 100 mil, já está vencido. Aí eu chamo a Maíra, né? Falou, Maíra, tá meio feia a situação aqui, eu te devo 100 mil aí, mas se você quiser receber agora, você me faz um desconto, eu te pago 50 mil e boa. Ela vai pegar. Só que quando eu faço isso, eu estou diminuindo o acervo dos outros credores, você entendeu? Então, tudo isso vai ser conduta irregular. Amanhã a gente vai ter a oportunidade de tratar disso também. Isso é fraude contra credores também. Tá beleza? Beleza, professor, valeu. Falou, moçada. Muito obrigado, então, pela sua atenção. Né? Leiam aí, né? Deem uma busca na internet e tal, vejam o que você achar mais interessante e amanhã a gente discute essa parada toda. Muito obrigado pela sua atenção. Eu vou encerrar a reunião só por conta da gravação, senão eu fico esperando vocês saírem e a gravação vai indo, tá? Fiquem com Deus. Qualquer coisa chama. Boa noite. Boa noite, queridos. Boa noite, Manuela. Fica com Deus. Boa noite, Pedro. Valeu. Valeu, Gustavo. Boa noite. Valeu, Nicole. Boa noite, querido. Fica com Deus. Valeu, Daniel. Boa noite.